Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, caros telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. A humanidade vem discutindo muito a possibilidade ou a validade de haver uma moral ou uma ética universal. Muitos falam, que quem sabe o que é bom, quem sabe o que é mal, que existe uma relatividade nos conceitos, que cada um tem as suas razões, a sua moral. E, infelizmente, o direito, principalmente o saxônico, veio colocando o hábito das pessoas, o que as pessoas mais fazem, como critério de normalidade e de moralidade. Então, foram de uma ética absoluta, conceitos de ética de bem e mal abstratos, mas absolutos e reais, e foram para o campo da relatividade, o que tirou dos trilhos completamente a conduta moral dos povos. Então, se num país o povo adota uma maior frequência de uma conduta antiética, aquela conduta passa a ser adotada como normal e moral e aceitável pela sociedade. Será que a coisa está no caminho certo? Então, vamos ver agora, essa questão que ao ser humano negando o que tem mais valia nele mesmo, que é a espiritualidade, ele entrou no campo animal, quer dizer, imitando animal. É aquela velha questão, Ninguém pode ser outra coisa do que é. Se o indivíduo tem uma estrutura, não pode querer ter outra estrutura. Então, é o mesmo caso, O ser humano que não tem nada de animal, querer ser animal. Então, essa questão do ser humano não aceitar ser o que é, querer ser outra coisa, é a causa da patologia humana. O ser humano ele tem que ver o que ele é e melhorar aquilo que ele é, e não ser outra coisa que é impossível. Vocês querem falar alguma coisa? E o Rodrigo, a questão do direito, das leis. Então, viu, Rodrigo, parece que a questão do direito é muito torto, Porque quando o direito aceitava, vamos dizer assim, a orientação divina, Deus fazendo as leis, e as leis divinas, de acordo com o ser humano. Então, vamos dizer que aí o direito funcionava. Mas quando o direito passou a se basear na vida animal, nas questões assim, vamos dizer, praticamente selvagens, animal, assim, vegetal, até quando o ser humano não quis entrar em contato com o que é, que ser uma coisa que não é, então ele começou a ter erros. Então, o Dr. Rodrigo, ele é advogado, ele sabe, como assim lidar com essa
questão de querer ser o que não é. Quer falar, Rodrigo? Eu gostaria de falar uma coisa muito importante que passa desapercebido hoje no direito. Pensadores, grandes pensadores, como Kant, como Kelsen, como Hegel, ou até Auguste Comte, criaram estruturas materiais e racionais para o direito, afastando a questão teológica, espiritual e divina, criando uma estrutura própria, racional, separando a ética da moral. Então nós pensamos que a moral vem dos costumes. A moral lida com o que é certo e errado. A ética, ela lida com o bem e o mal. Mas como estudar a ética sem a metafísica? Como o direito pode abandonar o estudo da ética e fixar só na moral, e tendo como base a vontade do ser humano, a vontade do Estado para dizer o que é certo e o que é errado? Então precisamos voltar aos princípios e fundamentos originários do direito, onde a base correta, justa, está na verdadeira espiritualidade, na vontade divina e na teologia e na filosofia correta. Então, o grande erro, né, conforme o doutor Rodrigo está falando, o grande erro é praticamente querer colocar o ser humano no nível material e não o ser humano no seu verdadeiro nível, que é o do pensamento, das emoções, das ideias. Então, o que veio de cima, o que dá, vamos dizer, progresso para a humanidade, o que desenvolve o país, o ser humano, é praticamente as ideias, mas as ideias, vamos dizer, de cima, as ideias espirituais, não as ideias inferiores de colocar, novamente eu vou de falar, o ser humano ter origem, por exemplo, numa pequena bola, e essa bola estourou e formou praticamente os sóis, estrelas, formou tudo que existe no universo. Isso é algo horripilante até de querer ensinar um fato tão mentiroso, impossível na verdadeira ciência de existir. É algo de uma mentira até escabrosa. Quer falar, César? Essa questão, né, Dr. Kepp, de que a ciência está completamente invertida, né, em todos os campos. A gente vê, por exemplo, na física, o senhor estava falando há pouco sobre a questão do magnetismo, né? O magnetismo ele é uma energia que permeia o universo inteiro e é responsável por todo o movimento universal, pelos planetas, pelo movimento dos sóis, das galáxias. Então chega aqui na Terra, é o magnetismo que dá a vida a tudo que existe na Terra. E só que qual é a energia que a gente utiliza aqui na Terra? A gente utiliza energia elétrica, que vem de elementos materiais. Ao invés da gente usar o magnetismo diretamente do cosmos, que é abundante e extremamente natural, a gente prefere, pela inversão, destruir a matéria para fazer eletricidade, e a eletricidade é um tipo de energia perigosa. Então ela não só, ela mata, né? Todo mundo sabe que alta tensão mata, mas como também é uma energia desequilibrada. Ela por si só, ela desaparece. A eletricidade não é um elemento perene, ela aparece e desaparece. Ela é efêmera e precisa ser mantida
eternamente através da destruição da matéria. Por exemplo, uma usina hidrelétrica, ela precisa ter um lago muito grande o tempo todo com água caindo, para a gente ter eletricidade. A usina atômica, a mesma coisa. Usina de carvão é a mesma coisa. Sempre eu preciso de elemento material em estado de movimento ou destruição para eu ter energia. E qual que é o subproduto disso? Ainda é um subproduto poluente que acaba destruindo o planeta. Então isso revela a enorme inversão que a nossa ciência e tecnologia se encontram hoje em dia. A gente, ao invés de usar o magnetismo puro, natural, limpo, emanado diretamente do Criador em benefício da natureza e de nós mesmos, a gente prefere destruir o planeta para usar ainda uma energia nociva e perigosa. Então, mas a parte elétrica, né, é o que praticamente e não atualmente mais destrói o ser humano, porque é um processo de combustão, né? Tira, por exemplo, essa energética da parte magnética e coloca o polo negativo e um polo positivo, assim, dois caminhando pelo espaço. E para acender luz e para o motor funcionar, ter energia, então é um processo de combustão. Agora, esse processo de combustão é um processo de destruição, né? Então, como o César falou, a questão, por exemplo, da eletricidade que causa, a gente pode dizer, atualmente o maior desastre, porque vai diretamente no cérebro da pessoa e destrói as ideias, destrói o que é mais alto e conserva o ser humano no nível inferior. Gostaria que a doutora mostrasse aí num gráfico, né, o coração, como é que funciona, para que comprova, então, a nossa ideia de que o ser humano é movido pelo magnetismo, vamos dizer, energética divina no coração. Não dá para mostrar aí uma figura para ver o motor funcionando? É o motor aqui, Então, o motor da vida, né, Dr. Keppe, que tem relação com a questão do afeto e do magnetismo que está sendo falado aqui agora, inclusive com a questão ética, porque na psicossomática a medicina está agora num nível muito material, né? Então ela quer resolver os problemas do corpo com medicamentos ou apenas com cirurgias, mas não ir nessa questão do magnetismo, né? Então, a pessoa que tem mais ética, que tem consciência dos problemas que ela tem e também das coisas boas, ela vai captar muito mais energia aqui nesta aurícula direita, que acontece a captação maior, e aí vai fazer com que essa energia possa manifestar essa complementação, né, entre o lado ativo e o lado que vai complementar da sístole e da diástole. Então, uma pessoa que tem mais amor, que tem mais ética, o corpo também vai seguir esse fluxo de energia e vai funcionar melhor, como o senhor já explicava no livro A Medicina da Alma. Então, a doutora não nota, quer dizer, ela sabe, né, que infarte, por exemplo, que a pessoa tem, é causada pelo quê, né? Não é uma coisa material. A pessoa tem um ódio muito grande, né? Então, breca o funcionamento cardíaco. Breca, se faz um bloqueio, né? Então, ela, na verdade, teve um surto de raiva ou um surto de
ira ou um surto de intransigência com alguma coisa que ela observou e brecou, né, esse sentimento de amor que é o mais magnético e que deixaria o coração, então, funcionar a contento. Então, e qual outra doença, né, causada pelas emoções? Bom, todas, né, Dr. Keppe, sempre tem um fator emocional. A gente pode lembrar de doenças do aparelho digestivo, a gastrite, a úlcera, né, que tem muito a ver com essa emoção de raiva, né, também uma atitude mais dependente, a pessoa que não quer assumir a sua responsabilidade, então ela tem uma atitude muito infantil. Então, olha, a gente pode até citar, né? Qual é o pior vício entre todos? É a soberba, a atitude de orgulho excessiva. A pessoa acha que sabe tudo, que é dono da verdade, de toda a verdade, e que não ouve ninguém. Então, essa pessoa, ela é perigosa para o mundo e para si mesma. Segundo, a inveja. Pessoa que tem muita inveja e que ataca o próximo. Então, a raiva que faz a inveja atacar o próximo, ela, vamos dizer, ataca o próprio coração, criando empecilho para o funcionamento cardíaco. Terceiro, né, a questão da ira, né? A questão da ira que, vamos dizer, nunca é vista. Até muitos acham que tem que haver a ira quando a pessoa assim corrige um defeito em alguém que está causando mal. Depois, a questão, veja bem, de avareza. A questão de avareza é a questão de colocar no mundo sob a direção do dinheiro, da libido e do poder material. Então, isso tira o ser humano da vida melhor, da vida, vamos dizer, espiritual, que liga ele a um fator, vamos dizer também, um fator espiritual, como o ser humano tinha antes dessa questão do paraíso, né, que perdeu. Então, não era uma maçã que a Eva comeu que causou isso, o que causou esse desastre, justamente uma atitude de querer colocar o mundo material assim em primeiro lugar. Então, vamos dizer, na física. Então, a física coloca a matéria fazendo a energia, e não a energia é que faz a matéria. Tudo veio da energia, do fator espiritual. Então, essa questão de, como eu falei, de colocar tudo vindo da questão material é uma destruição do ser humano. Então, a gente vê os Estados Unidos aqui, ó, decadência do povo americano e dos Estados Unidos. Por quê, né? Porque eles lá, a gente à noite, quando vê, vamos dizer, uma foto, né, do país, é um país iluminado que gira em torno da questão praticamente elétrica, né? Então, o eletrismo, a força elétrica,
é que se esgota toda a força material e se colocar. Então, a gente pode falar aqui, ó, nós fizemos esse motor já para emitir a força não material, mas a força magnética. É um motor magnético que traz essência, né? A eletricidade tira a essência. É por isso que até tem cadeira elétrica, tinha, né, nos Estados Unidos, para matar a pessoa. Nem precisa cadeira elétrica. A energia elétrica está acabando com a humanidade. Então, se colocar, por exemplo, essa energia magnética no mundo todo, como mostrei aqui nesse motor, a energia magnética traz a energia verdadeira que está entre o mundo e Deus. Então, traz uma energia para crescer, uma questão assim de trazer substância, e não a elétrica que tira a substância. A elétrica tira o que é mais valioso no mundo, que é o substancial. E todo país que tem muita eletricidade vai perdendo a sua substancialidade. E perdendo a substância, acaba, né? A substância é que faz as consequências, né? Tudo que existe, se evita essa substância explorando, né, a matéria para tirar uma energiazinha, então destrói, vamos dizer, a civilização. De maneira que a física, né, César? A física partiu, imagina, partiu o criador da física, né? Foi Isaac quem, Newton, né? Isaac Newton. Então, Newton, né? Ele partiu do quê, né? De tirar tudo da matéria e não de tirar isso que forma a matéria, que é a energética que está no ar. Essa energética é a magnética. Então, essa energética que provavelmente os países, os planetas, né, mais adiantados devem ter. Então, essa energética é uma energia diferente da elétrica. Como é que chama essa energia, né, César? Energia magnética, energia escalar, que o Tesla descobriu, né? Então, essa energia é que alimenta as plantas. Se colocar, por exemplo, esse motor aqui, que tem essa energia funcionando, se colocar perto de uma árvore, ela começa a florescer. Se puser perto de um animal, ele se aproxima, ao contrário da ventilação material. Essa ventilação é como se fosse espiritual, incentiva e dá alimento, de maneira que, para, vamos dizer, salvar a humanidade, o único caminho é colocar agora a energética, essa magnética, né? Assim, em todos os motores para alimentar, seja o ser humano, os animais, as plantas e o mundo, e deixar de
tirar a energia da matéria, destruir a matéria. Então vai pelo contrário, crescer, fazer a matéria até crescer, florescer, as árvores melhorarem. Coloca, por exemplo, esse motor perto de uma árvore para ver como a árvore floresce perto de arbustos, como dão flores bonitas. É uma questão prática. Então, chegamos ao final do nosso tempo hoje, Dr. Kepp. Vamos nos despedir. Até. A próxima. Você sabe o verdadeiro significado da palavra Brasil? Brasil, nome que significa Terra Prometida, Ilha da Felicidade, Terra dos Bem-aventurados. E não um derivado da madeira vermelha aqui encontrada, pau-brasil. E sabe o que o Brasil representa para o futuro do planeta? As profecias e previsões sobre o Brasil, feitas por literatos, reis, filósofos, pensadores, cientistas, todas apontam um futuro radioso para a nossa pátria. O Brasil deverá ser o líder do novo mundo que surge precisamente agora, a Era de Ouro da humanidade, Quinto Império. Conheça a verdadeira história do Brasil, que não nos é contada nos livros das escolas. História Secreta do Brasil. www.livrariaproton.com.br. Proton Editora, a editora oficial das faculdades trilógicas Kepp e Pacheco. Quando eu e meu sócio fundamos nossa empresa, eu queria controlar tudo, participar de tudo e não sentia muita confiança no trabalho das outras pessoas. Pouco a pouco, discutindo casos e compartilhando experiências com os demais alunos e com os professores, eu pude perceber que existia um comportamento, então eu acabava projetando, algo que eu não queria ver no trabalho dos outros. Nós estudamos muito mais do que o idioma, do que a língua. A língua é o que te traz, mas se você quer aprender sobre a vida, essa é uma escola interessante.